E aí pessoal, tudo bem? Hoje chegou ao final, após 3 dias de disputa, o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, tanto no absoluto como no feminino. E nós tivemos a russa Anastasia Bednaruk como campeã no feminino e Magnus Carlsen campeão no absoluto. Vamos dar uma olhadinha aí na classificação, falar um pouquinho do final aí dos dois torneios e ver uma das partidas aí da reta final do evento. Mas antes, claro, deixa aqui like, se inscreva no canal, que é importante para a gente. Bom, no feminino, a russa Anastasia Bednaruk venceu, né? Após fazer 8,5 em 11, assim como a Koneru da Índia e a Lei Tindi da China. As três fizeram 8,5, porém a Bednaruk tinha o melhor desempate, mas isso não bastou. O regulamento previa um desempate entre as duas, né, com o melhor critério de desempate, e a Bednaruk e a Koneru jogaram 4 partidas extras. Primeiro, no ritmo de 3+2, né? Primeiro a Koneru venceu, ficou um empate do título, mas a russa deu o troco em seguida, prolongando o match. E quem vencesse a primeira levava, a terceira empatou e a quarta a Bednaruk venceu e levou esse título tão importante de campeão mundial rápido. A gente vê a campeão mundial número 1 ali do evento de 1 em 1, terminou em 6º lugar. E você pode ver a lista das 20 primeiras. Já no absoluto, Magnus Carlsen venceu após 13 rodadas com 10 pontos em 13, até com certa tranquilidade. Ele administrou no fim, empatou sem muitos problemas ali com Praggnanandhaa para garantir o título. Fedoseev ficou em segundo e o Yangyi em terceiro. A gente vê a lista dos 20 primeiros. Nosso grande mestre Giovanni Vescov terminou com 5 em 13. E lembrando que amanhã, no sábado, né, nos dias 29 e 30, teremos o Mundial de Blitz, tanto no absoluto como no feminino, sendo disputado lá no Uzbequistão. Vamos dar uma olhadinha agora numa partida importante aí na reta final do campeão e do vice do absoluto. Digamos assim, pesou bastante nessa classificação final. Aqui, Fedoseev com as brancas encarou Carlsen, jogou peão-dama. O Carlsen optou pela defesa Ninzo-Índia aqui com bispo B4. Fedoseev jogou cavalo F3, uma das principais respostas. E3 é muito comum, dama C2 também muito comum. Outras ideias são F3, A3, G3 e também cavalo F3, um lance que era favorito do Kasparov. Utilizou com muito sucesso nos matches contra o Karpov esse lance. E aqui o Carlsen jogou um lance, digamos assim, meio que genérico, e não é uma dos lances principais, mas tinha a impressão que ele não queria jogar tanta teoria aqui. Jogou bispo por C3 direto. Mais jogados são os lances D5, C5, roque, B6, mas ele preferiu aqui trocar e utilizar a velha estratégia de trocar o bispo de casas pretas e pôr os peões casas pretas e de tentar jogar uma posição bloqueada, que o adversário tem um par de bispos, mas tem um defeito na estrutura aqui que ele pode tentar explorar numa posição fechada com um par de cavalos a longo prazo e jogar um tipo de jogo que ele gosta bastante, uma batalha estratégica complexa. Foi jogado dama C2 aqui pelo grande mestre Fedoseev, dama E7, A4, uma expansão típica aqui na ala da dama. Tem muitas opções aí para os dois lados, isso não é forçado. C5, E4, ele dominando o centro, bloqueou aqui com E5 o Carlsen e o Fedoseev fechou o centro. Então é uma posição, as brancas têm um par de bispos, vantagem de espaço, mas as pretas têm uma posição muito sólida, difícil de quebrar, em que a cadeia fechada de peões limita muito o poder dos bispos.
Então, é uma batalha estratégica bastante complexa. Aqui, cavalo BD7 foi o lance do Carlsen, e o Fedossev começou aqui com o avanço H4. Na ala do rei, ele é conhecido por um jogo agressivo, né? O grande mestre russo Fedossev. Uma ideia aqui que por vários lances parece interessante é ele jogar A5 e ganhar mais espaço ainda na ala da dama, aqui, antes que as pretas joguem A5. Veio H4 aqui do Fedossev, H6 jogou o Carlsen. Por vários lances também ele pode jogar A5 para bloquear a ala da dama, H6, bispo E2. E aqui ele jogou a curiosa manobra rei D8, cavalo D2 e rei C7. Não precisa rocar nessa posição, né? Ela é fechada e o rei vai ficar bem seguro aqui em C7. Muito difícil de chegar até ele. O lance A5, em todo caso, parece uma ideia interessante para as brancas, garantindo mais espaço aqui na ala da dama. Veio o cavalo F1 querendo manobrar para G3 ou E3 aqui o Fedossev. G6 jogou o Carlsen. A5 bloqueando de novo era uma opção. Veio G4 aqui com intenções agressivas o grande mestre russo. E o Carlsen finalmente jogou A5 aqui bloqueando a ala da dama. Esse peão de B fica atrasado, mas essas casas B5 e B6 fracas. Mas é algo muito difícil de explorar aqui por parte das brancas. E aqui o Fedossev jogou um lance meio afoito aqui, H5. Esse peão vai ser uma dor de cabeça. E, em geral, quem vai usar a coluna G aqui são as pretas. Ele poderia manter aqui a igualdade com o cavalo G3. E a posição muito fechada, assim, caminharia. Tem boas chances de empatar, né, a longo prazo. Mas ele quis aqui apressar as coisas e o Carlsen aproveitou aqui G toma H5, a oportunidade para trocar e abrir um pouquinho a seu favor a posição. G toma H5, cavalo B6. Agora o Carlsen tem a ideia de ficar pressionando esse peão de A4 fraco com o bispo, com o cavalo. Ele não vai ganhar o peão, mas vai ficar prendendo as peças brancas na defesa daquele ponto. Cavalo G3, bispo D7, dama B3. E aqui o Carlsen jogou cavalo E8. Uma ideia legal aqui para ele era dama F8 para proteger o peão de H6 e preparar a torre G8. Começar o jogo aqui na coluna G, a dama fica defendendo o peão que está atacado pelo bispo. Se torre B1, ele sempre tem torre A6 aqui, defendendo o cavalo com segurança. Ele jogou um cavalo E8 aqui para preparar um plano de cavalo G7 e F5. Dama F8 parecia uma forma mais sossegada de aproveitar aqui a vantagem. Bispo E3. Aqui uma ideia legal aqui para as brancas era bispo F1 para bispo H3. Trocar esse bispo, ficar atacando lá em D7. Isso é uma boa alternativa aqui para as brancas. Eles preferiram bispo E3, cavalo G7, rei D2. Também não tem a necessidade de rocar aí o Fedossev, ele mantém o rei no centro e conecta as torres. Posição muito fechada e o Carlsen jogou F5, que era o plano dele. Ocorreu a troca em F5, cavalo toma. E torre de A, B1, parece uma imprecisão. O jogo provavelmente estaria equilibrado após a troca em F5 e torre de H, G1. Ocupando a coluna G aberta parece mais interessante. Ataque infrutífero aqui ao cavalo de B6. O peão de A4 fica atacado, né? Agora a torre A6 é uma boa defesa. Está super sólida a ala da dama aqui do Carlsen. Trocou os cavalos em F5, o bispo toma. E torre B2 jogou o Fedossev. Talvez para G1 fosse uma outra ideia. E aqui o Carlsen jogou de maneira muito interessante. Ele ocupou a coluna agora com dama G7, já que não tem torre G1, porque a torre não está defendida, né? E defendeu o peão de H6. Dama D1 jogou o grande mestre russo, torre G8. E aqui as pretas estão um pouco melhores.
elas têm algum jogo aqui na ala do rei e as brancas não têm nenhum plano frutífero claro. A posição fechada não favorece o par de bispos. Rei C1 jogou Fedoseev, dama H7, liberando aqui a coluna para a torre. Não dá para jogar a torre G1, porque troca, dama toma e está caindo o peão de A4, né? Então jogou torre A2 para defender o peão russo. Cavalo D7, remanejou o cavalo Carlsen, torre B2. E aqui ele jogou o cavalo para F6. Torre G1 finalmente foi o lance do Fedoseev. Trocou o Carlsen, dama toma. E agora a torre A8. A torre já cumpriu o papel em A6 e agora volta para o jogo pela coluna G. Tentou aqui um F4 para abrir para os bispos, para abrir para o par de bispos a posição, mas quem vai chegar com contra-jogo forte é o Carlsen, torre G8, dama H2, E4. Bom lance aqui, agora preparando lances como cavalo G4 e uma invasão aqui pela lado do rei. Torre B1, dama D7, ameaçou o peão, bispo D1 e bispo G4. Ele busca trocar os bispos de casa branca, o peão de H5 vai ficar fraco, assim como as casas brancas no lado aí do Fedoseev. A vantagem aqui vai crescendo por parte do Carlsen, bispo C2, dama F5, rei B2 e caiu o peãozinho. Agora tem um peão H passado, torre E1, B6 jogou o Carlsen com calma, defendendo o peão, reforçando aqui a estrutura. Rei B3, torre G6, dama H1 e torre G3. Bispo F3 era um blunder aqui, né? Uma forma interessante de pôr tudo a perder, porque tem dama toma, peão toma e está caindo aqui a dama. As pretas perdem uma peça. A torre G3, um bom lance aqui do Carlsen. Ativando a torre. Dama H4, torre H3. Dama voltou para F2 e bispo F3 aqui. A vantagem das pretas é decisiva. O cavalo está entrando em G4. Peão A mais, peão H passado. Não tem muito o que as brancas possam fazer. Torre G1, cavalo G4, dama E1. Começou o avanço do peão aqui, H5. Bispo C1. A gente repara como é difícil para as brancas que querem jogo nessa posição fechada, né? É algo característico, muitas vezes acontece nessas posições, as brancas vão perdendo aos poucos por falta de plano. Aí. Torre H2, dama G3, e aqui o Carlsen jogou bispo E2, com a ameaça de bispo por C4, rei por C4, torre toma C2. E o Fedoseev acabou permitindo isso, talvez por falta de opção melhor. Torre E1, bispo toma, rei toma, torre toma C2. E aqui a partida acabou rapidamente. Dama H4, buscando uma entrada aqui. Rei D7 simplesmente segura. Bispo E3. Torre G2 aqui jogou o Carlsen. Dama H1 e torre G3 atacando o bispo. Bispo saiu para C1 e cavalo F6 ameaça dama por D5. Dama por D5 de maneira decisiva. Mandou torre D1 defendendo aqui o Fedoseev, mas agora torre D3. Tinha outras opções, como avançar o peão E passado, né? A torre D3 é bom o suficiente. Peão toma, rei B5. Simplesmente tomou o peão, Carlsen, a posição está totalmente ganha. Deu um chequinho aqui em H3, rei C7, C4 e agora é mate em 3, dama C6, rei A6, B5. Fedoseev abandonou porque é mate no próximo, rei toma 5, dama B6 ou rei A7, dama B7. A precisão aí dessa partida foi de 78,6 para o Fedoseev, 87,5 para o Carlsen. Uma vitória importante nessa trajetória aí do Carlsen para ser campeão mundial rápido mais uma vez. Então era isso. Se você gostou, então deixe o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito
Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.